Olá pessoal! Esse vídeo aqui fala um pouquinho sobre paráfrase ainda. Na semana passada eu fiz um vídeo falando que era o último sobre esse assunto, mas resolvi trazer mais esse vídeo aqui, falando de uma forma um pouco mais prática sobre a paráfrase, principalmente em inglês. Então hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo de um trecho em inglês que a gente vai parafrasear em inglês também, certo? Se você já tem interesse nesse assunto e quer aprender um pouco mais sobre paráfrase e escrita científica em inglês, já deixa o like aqui nesse vídeo, fica até o final e se inscreve no canal para receber as notificações de quando a gente postar novos vídeos sobre o tema escrita científica em inglês. Mas antes da gente ir para o exemplo, eu quero relembrar com vocês os processos importantes que temos na paráfrase. Relembrando então, lá no primeiro vídeo eu falei dos processos para fazer a paráfrase. Então, primeiro a gente tem que ler o texto a ser parafraseado com atenção, pensar em como aquele conteúdo se relaciona com a sua pesquisa, depois tirar o texto de perto, escrever, fazer as conexões necessárias, usar as suas próprias palavras e depois ler novamente e comparar com o texto original para ver se não está muito parecido ali, tá bom? Então essa é a ideia. Depois eu falei com vocês sobre sinônimos. Sinônimos, eles podem ajudar a gente a melhorar o nosso vocabulário, né? Enriquecer um pouco o texto, mas também às vezes eles podem não funcionar muito bem, porque nem sempre os sinônimos são idênticos à palavra que a gente está procurando. Às vezes é uma palavra mais formal ou mais informal, às vezes tem um sentido mais positivo ou mais negativo, tem um uso, né, estrutural, de gramática diferente, uma preposição diferente. Então, a gente tem que se atentar a todos esses aspectos na hora de escolher um sinônimo. E por último, a gente falou sobre o vocabulário, né? Como melhorar o vocabulário. No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre formas de vocês aprenderem palavras novas para ajudar vocês na escrita em inglês. Porque, né, como que você vai parafrasear um texto com as suas próprias palavras se você não tem tantas palavras no seu repertório? Então, é importante observar esse aspecto e praticar o aprendizado, né, de novas palavras em inglês. Bom, dito isso, vamos para o exemplo. Vocês estão vendo aí na tela um trechinho em inglês que a gente vai ler e a partir dele a gente vai fazer a paráfrase. Esse exercício de paráfrase eu tirei do site da Walden University e eu achei que ele funciona super bem para explicar essa questão da paráfrase. Então eu vou ler com vocês. Differentiation as an instructional approach promotes a balance between a student's style and a student's ability. Differentiated instruction provides the student with options for processing and internalizing the content and for constructing new learning in order to progress academically. Então, qual que é o assunto desse parágrafo aqui, desse trechinho, né? Ele define a expressão differentiation, diferenciação, provavelmente, como uma abordagem instrucional, então algo de ensino, relacionado ao ensino, que equilibra o estilo do estudante, né, o jeito que ele aprende e as habilidades dele, a capacidade dele de aprender. E aí depois ele já aponta um outro termo para falar differentiation. Ele fala differentiated instruction, então outro jeito de falar essa mesma palavra. Ela fornece o estudante com opções para processar e internalizar o conteúdo e construir novos aprendizados para progredir academicamente. Certo, então esse é o assunto. Agora a gente vai ver como que ficaria uma paráfrase não muito boa, porque vai focar muito em mudar a palavrinha, coisa pequena. Vejam só. Bom, eu trouxe aqui para vocês então esse exemplo aqui, que a própria universidade coloca de uma paráfrase mais literal, assim, mais preocupada em substituir palavras, em manter a mesma estrutura. E aí vocês vão ver quão próximo o texto fica do texto original. Vocês estão vendo aqui em cima de mim o texto inicial, né, que vai ser parafraseado, e aqui embaixo a paráfrase. Vamos começar lendo então a paráfrase. Differentiation is a way to encourage equality between the approach and talent of the student. O que aconteceu aqui? A pessoa tirou essa parte aqui de definição, né? Deixou só o termo igualzinho estava lá. E aqui trocou promote por encourage,
trocou balance, que é equilíbrio, por equality, e depois between manteve igual, e trocou depois student style por approach, e ability por talent of the student. Então, assim, ficou idêntico o que estava escrito antes, só que trocou as palavrinhas por sinônimos, né? Escreveu de uma forma parecida. Depois, lá em cima, eles repetem basicamente o termo, só que de outra forma, né? Se era differentiation, que é differentiated instruction. Então, a pessoa mantém o instruction e coloca uma referência, né, ao que foi dito inicialmente. Então, this type of instruction gives students different ways to deal with and grasp information. Aqui a pessoa trocou provide por give e depois with options por different ways. E aqui, opções para quê? Processar e internalizar o conteúdo. E aqui, lidar e absorver a informação. Viram que é a mesma coisa, só que com sinônimos. E depois, and for establishing, e aqui constructing, new learning to move on in education, to progress academically. Viram? Mesma coisa. É uma paráfrase? Falou com outras palavras, mas assim, ficou praticamente idêntico, mesma estrutura de frases, mesmas vírgulas, preposições praticamente idênticas, as conexões entre as ideias ficaram iguais. O que é o ideal aqui? O ideal seria como que a pessoa vai usar isso na pesquisa dela. Ela só está querendo falar o que a outra pessoa disse? Como que isso se relaciona com a própria pesquisa? Isso falta. E isso é muito importante para a paráfrase, porque isso que dá autenticidade. Não só trocar as palavras. Agora a gente vai ver um exemplo que realmente mudou a estrutura inicial e que consegue fazer o link com a pesquisa que está sendo feita. Bom, agora vamos ver como que ficaria essa paráfrase feita de um jeito melhor. Vejam só que o trechinho é mais curto e ele tem uma frase só. Vamos ler ele inteiro, depois a gente vai olhando os pontos. Teachers use differentiated instruction to help students learn, allowing the teacher to cater lessons to the way each student learns and each student's skills. Bom, o primeiro ponto que tem de diferente aqui é como começa. Vocês viram que esse trecho fala sobre educação, né? Sobre instrução, sobre dar aula, sobre pensar no estudante. E quem faz isso são os professores. Então aqui, na paráfrase, os professores aparecem como sujeitos, agentes, né, dessa atividade da instrução diferenciada. Então, eu não sei exatamente qual o contexto da pessoa que fez a paráfrase, mas aqui nesse caso, se ela está falando dos professores, faz muito sentido ela começar com eles. Então, teachers use differentiated instruction. Então, os professores usam a instrução diferenciada para ajudar os estudantes. Vejam aqui em cima. O que essa instrução faz, né? Ela equilibra o estilo do estudante com as capacidades dele. Ela oferece opções de processamento e internalização do conteúdo. Então, o que ela faz? Ela ajuda os estudantes. Então, os professores podem usar esse meio de instrução para ajudar os estudantes. E aí, o que o professor pode fazer? Allowing the teacher to cater lessons to the way each student learns and each student's skill. Então, o professor pode adaptar as aulas dele, né, com o jeito de cada aluno aprender e com a habilidade de cada aluno. Quais os sinônimos que nós temos aqui, né? Skill, que tem aqui é um sinônimo de ability. E aqui, em vez de a pessoa colocar style, embaixo ela colocou com o jeito que cada estudante aprende. Então, ela escreveu mais extenso, né? Mas vejo que saiu dessa questão da descrição do conceito para algo um pouco mais aplicável, né? Mostrando como que o professor pode usar na prática esse tipo de instrução. E talvez essa abordagem um pouco mais prática faça mais sentido para o texto que está sendo escrito com essa paráfrase, entenderam? A pesquisa pode ser um pouco mais prática
e aí ela exige que o autor, né, que está fazendo essa paráfrase, faça esse gancho, né, faça essa interpretação, esse acomodamento do conceito que ele encontrou de differentiation no contexto mais prático da pesquisa dele. Bom, gente, isso foi o que eu pensei em trazer para vocês para ilustrar essa questão da paráfrase. Se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem outros conteúdos sobre esse assunto, deixem aqui embaixo nos comentários que a gente sempre lê e leva em consideração para fazer os próximos vídeos para vocês. Muito obrigada por terem estado aqui e espero vocês no próximo vídeo.